Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carlos Alexandre e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o nosso programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio eu recebo hoje o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, Dionísio Clavdianos. Boa tarde, Dionísio. Boa tarde, prazer estar aqui de novo com você, Alexandre. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Dionísio, eu vou começar perguntando o seguinte, foi um ano de grandes desafios para o setor de construção civil, né? Qual o balanço? O balanço é positivo? Positivo. Na verdade, foi um ano de desafio para toda a humanidade. O setor da construção civil aqui no Brasil foi desafiado, continuou a operar durante a pandemia e os resultados, na nossa opinião, não poderiam ser melhores. Por quê? Veja, em primeiro lugar, a gente instaurou rapidamente códigos de cartilha de profilaxia, de combate à questão do Covid. Desde o início, a gente fez um trabalho de sensibilização muito grande com construtores, funcionários. E o resultado que é, em primeiro lugar, passado já alguns meses da pandemia, o número de óbitos, de problemas graves envolvendo canteiros, envolvendo operários, é bastante irrisório. Uhum. Então, isso em primeiro lugar. Então, ou seja, conseguimos vencer, estamos vencendo com a questão de saúde, segurança do trabalhador bem equacionada. Isso em primeiro lugar. Fora isso, o setor cresceu bastante, tanto no Brasil, em especial aqui em Brasília. Todos os segmentos, o segmento da incorporação imobiliária, que está batendo recorde atrás de recordes. O ano de 2019 foi batido em setembro? Foi em setembro, em termos de vendas, foi em setembro, já é setembro. Obras públicas, a despeito das dificuldades naturais da questão de obra pública, que extrapola a questão meramente da produção da construtora, também permanece. O governo tem atuado firme nessa questão. Para ele é uma questão bastante cara investir em obras públicas. E, fora isso, a construção, o pequeno construtor, a construção até a questão informal, né? As reformas e tudo. Então, tudo funcionou muito bem. Quer dizer, o setor mostrou uma resiliência bastante grande, inesperada. Não tínhamos expectativa nenhuma do que podia acontecer. A gente sabia lá no início que tinha um desafio a cumprir, ou seja, a despeito da pandemia, o setor poderia continuar operando. Então, se é para continuar operando, vamos fazer isso muito bem feito. E acho que a gente conseguiu. Agora, é interessante porque o setor da construção civil, diferentemente de outros segmentos, todos foram atingidos pela pandemia, né? Muitos por uma queda brutal na demanda. Serviços foram paralisados. Agora, no setor da construção civil, aconteceu exatamente o contrário. Por quê? Dá para explicar isso? Eu acho que, racionalmente, a gente não consegue explicar isso. Eu acho que isso a gente vai ter que esperar um pouco para ter uma explicação mais objetiva dessa questão. Mas o fato concreto é que a procura por imóveis aumentou. Se a procura por imóveis aumentou, o incorporador continua a construir. E veja que a gente já vinha num movimento bom já em 2019. Isso é importante que se diga. O setor não estava inoperante. E na questão de obras públicas, o governo local, desde que assumiu o mandato, também investiu muito em obras públicas. Então, ou seja, a gente não estava paralisado. Então, com a pandemia, toda essa mudança de hábito, toda essa necessidade de se construir, pessoas que canalizavam o dinheiro para algum tipo de determinado investimento, viram que os juros baixos era interessante investir em imóveis. Então, tudo isso daí ajudou a estimular. Então, Quer dizer, essa nova realidade de home office, das pessoas ficarem mais em casa, acabou sendo favorável ao setor de construção civil? Sem dúvida. Primeiro que você ficar em casa, você repensa o seu ambiente. Então, aquela pessoa que, por exemplo, tem um imóvel pequeno, vê a necessidade de ampliá-lo. Outro que já vai utilizar home office como forma de vida para daqui para frente, ou que seja ocasionalmente, pensa em fazer a reforma. Tudo isso daí aconteceu. Quer dizer, então isso acabou afetando positivamente? Positivamente. E para 2021, quais são as perspectivas, as primeiras, imediatas que vocês estão vendo agora? São as melhores. Veja,
primeiro importante, né? Historicamente, a gente passa por um período em que as taxas de juros nunca vi tão baixas. Isso é muito bom, porque imóvel é um investimento de longo prazo, imóvel é um investimento que você requer você não ter nenhuma atribulação, não ter nenhuma disrupção para poder investir, né? Então, essa situação de economia permanecendo, a ideia é que o setor continue a crescer e crescer muito bem. O senhor diria que é o melhor momento para se comprar imóvel? Sim, é um belíssimo momento para comprar imóveis. Veja que você falou agora há pouco da questão das vendas, né? Que a gente já bateu, mas continua a ter lançamentos, né? A gente imagina que, inclusive, o presidente da ADEME, agora há pouco, há 2 semanas atrás, o Eduardo Aroeira, na divulgação do Índice de Velocidade de Vendas, que é uma parceria da ADEME com o Sinduscon, colocou a expectativa da gente bater também o número de lançamentos também de 2019. Para um ano de pandemia, você vender mais do que vendeu em 2019, que já foi um ano, volto a te dizer, em que a gente já começou a melhorar. Então, assim, em 2021 temos excelentes expectativas. A Terra Cap tem colocado os terrenos à venda e têm sido comprados rapidamente, inclusive por diferentes empresas. Isso acho que é muito importante dizer também. Não são, os lotes não estão sendo adquiridos por 2, 3 empresas que são mais, vamos dizer, mais aquinhoadas financeiramente. Ou seja, tudo isso daí nos leva a crer que vai ser um bom ano. Fora isso, o governo tem feito, no que diz respeito à questão da imobiliária, o governo tem feito a sua parte. Né? A questão da burocracia tem melhorado, tem melhorado bastante. E ali onde você tem alguns gargalos, que nem recentemente a gente teve em algumas questões específicas de algumas concessionárias ou bombeiros e tudo isso, tem sido resolvido. Isso tem sido resolvido. Então, ou seja, é o melhor dos mundos. Há também o senhor falou em concorrência, que a gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria tocar um pouquinho em relação ao crédito também. É um momento positivo em relação a crédito, não é isso? Aqui também, em Brasília. Também. Você veja uma situação que até 2 anos atrás, a gente que está há muitos anos no mercado não esperaria. O BRB hoje o Banco Regional de Brasília, é de fato um banco que é parceiro da construção. Conseguiu bater os concorrentes e hoje é quem mais atua, seja o que mais fornece crédito, o principal agente financiador hoje de Brasília é o BRB. Então, quer dizer, aquelas pessoas tinham aquela ideia só da Caixa Econômica, quer dizer, não é só a Caixa. Não é só a Caixa. E mesmo bancos privados. E mesmo bancos privados. Ontem mesmo a gente recebeu a visita de um lá na entidade, um banco que você nunca imaginaria que poderia estar interessado em trabalhar com o setor. E apareceu lá para conversar com a gente. Isso é muito bom. Ou seja, essa concorrência também ela está saudável, digamos assim, em relação às incorporadoras, às empresas também, não é isso? Sim, você tem espaço para todos, E nesse sentido é muito importante o papel das entidades, não estou falando nem só o Sinduscon, a ADEME, a Asbraco, no sentido de elas cuidarem das demandas, das dificuldades de todos, está entendendo? Para que o incorporador cuide daquilo que é o seu métier, que é construir bem e com qualidade, a preço acessível. Isso está acontecendo. Brasília realmente, nesse sentido, é um mercado especial no Brasil, inclusive. Falando especificamente do Distrito Federal, quais são as áreas que o senhor está vendo grande potencial de crescimento, de interesse, de expansão e de desenvolvimento? Olha, Brasília tem um problema importante com essa questão de áreas para expansão, áreas legalizadas. Sim. Porque áreas ilegais, elas são manchete, um outro departamento. Elas são manchete o tempo todo, infelizmente, né? Mas assim, se você vê mesmo a divulgação do IVV há 2 semanas atrás, o IVV com os dados de setembro, você vê que teve boas vendas no Noroeste, no Parque Sul, em Samambaia. Ou seja, está muito espraiado esse movimento virtuoso. Isso é muito bom. Então, assim, nessas áreas que vamos dizer que atenda mais a classe média alta, já a gente vai ter um problema sério de gargalo, porque, por exemplo, o Noroeste
O governo do GDF, inclusive agora há pouco a Terracap comprou um terreno grande da SEB e imagino que ali vai ter uma expansão boa do Noroeste. Isso é muito bom. O Jockey também aqui na região perto do Guará, na Estrutural, precisa acontecer logo, né? Inclusive a ADEME está bancando os projetos de arquitetura, os projetos urbanísticos da área para o governo, até para agilizar, e está doando para o governo, né? Então, essas áreas eram importantes que estivessem disponíveis já a partir do ano que vem, porque pode ter falta, notadamente, para esses setores, porque regiões como Águas Claras, que é uma região que sempre foi uma região, sempre é uma região bastante procurada, praticamente você não tem mais lotes lá. Não tem mais. Você não tem mais lotes. Então sobraria aquelas áreas mais periféricas, que são boas áreas, Samambaia e tudo, mas atrai um público específico, né? Então essa região, ok. Mas volto a te dizer, Brasília tem a melhor renda per capita do Brasil. Então você tem que ter condições de estar fornecendo imóveis, terrenos para essa classe social. E isso já você tem problemas. Esse ponto da expansão é importante, eu estou perguntando isso, porque também tem uma questão de ordenamento, né, do Distrito Federal. Quer dizer, recentemente houve uma atualização da lei de ordenamento aqui no Distrito Federal e que isso, eu queria saber qual o impacto disso no setor da construção civil. Como é que vocês estão enxergando isso? E não é só a LUOS, não, né? Essa lei de uso e ocupação do solo, também ontem o governador, ontem ou antes de ontem, não me recordo, ele assinou o WAVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Tudo isso aí é muito importante para você ordenar a ocupação da cidade. Sem esse tipo de lei, veja, a LUOS tinha sido homologada em 2019, no início foi aprovado em 2018, ainda no antigo mandato do antigo governador, e homologada nesse. Só que ela continha algumas falhas naturais que tivessem. Então agora está sendo feita a correção, inclusive hoje ela está na Câmara Legislativa, e a nossa solicitação, nosso pedido aos deputados é que aprovem ela ainda esse ano, porque ela é fundamental na questão da ocupação legal do solo. Exato. Então, se você não tem essas leis, caso EVO, LUOS e outras, o PEDOT, o PPCUB, que vai ter uma discussão muito grande a partir do ano que vem, se você não tem essas leis aprovadas e bem realizadas, você dá margem para que a ocupação ilegal continue a tomar conta da cidade. Cria uma enorme insegurança e isso favorece a ilegalidade. Sem dúvida nenhuma. Você tem pessoas que têm o lote e não estão podendo ocupar ainda porque há dúvidas em questão da lei atual vigente, em se pode ocupar com determinada finalidade, pode usar determinado comércio em determinada finalidade. Então, tudo isso daí são dúvidas que só atrapalham. O senhor tem um exemplo para falar sobre isso? Específico, olha, que está chamando a atenção? Deixa eu te falar. São relações diversas. Por exemplo, o setor de indústria lá do Gama, né? Foi uma solicitação que, inclusive, a gente agradece a equipe técnica da CEDU, que levou em conta uma série de ponderações nossas. Você tinha lá que, por exemplo, a LUOS hoje como está, a redação hoje como está, não permitiria que o SESC, que está lá naquela região, ocupasse aquela área. Pensa uma situação dessa, tá entendendo? E o SESC, por quê? Porque lá era proibido área comércio de saúde, por exemplo. E o SESC presta algum serviço de saúde, não é um hospital, mas vários, está entendendo? Então, nessa situação, ele estaria ilegal ocupado lá. Então, isso foi corrigido. Então, ou seja, o SESC pode estar lá. A mesma coisa, escola, né? E o trabalho que ele faz lá. Então, tudo isso daí foi corrigido. E situações como essas, e não é só lá no Gama, aconteceram em várias cidades, você tinha esses problemas. Né? Quer dizer, como o senhor falou, né? Funcionando ilegalmente. Exato. Quer dizer, e como o senhor falou, né? Quer dizer, se num momento onde o mercado está em crescimento, é fundamental você saber as regras, né? O que precisa ser feito, porque senão vão acontecer coisas de cidades enormes surgirem sem
sem ordenamento, você misturar áreas residenciais com comerciais, faltar escola, faltar outros equipamentos, quer dizer, é fundamental um ordenamento nesse sentido, não entendo? Veja, fica fácil para você entender, você tem um lote em tal região, você sabe o uso dele. Então você adquire aquele lote com segurança. Por outro lado, o Estado é mais fácil para ele fiscalizar. É mais fácil para ele fiscalizar. Hoje a gente tem muitos casos em Brasília, aqui mesmo, perto, aqui mesmo a região aqui da região ali perto depois do setor de indústria, daquela área de onde fica... Onde? Bom, ali no final do setor de indústria, onde você tem a Petrobras, sim, aquela região, tudo ali. Sim. Ali você tem muitas empresas. Cidade Automóvel? Antes dela, né? Aquela região lá onde fica o Detran. Isso, onde é? Me fugiu, me desculpa, mas me fugiu o termo agora ali. A gente tem um associado, por exemplo, lá, que gera 200 empregos, uma área que ele ocupa, uma área que precisa ser regularizada, precisa ser acertada, porque, do contrário, ele terá que abdicar do negócio dele ali. Ali, naquela região, você tem uma série de ocupações hoje ilegais. Então, aquilo ali, você corre o risco, se você não tem essa situação estruturada, um empresário formal abdicar da operação ali, deixar de formar 200 empregos formalizados e você, uma área daquela, você está sujeita a ser ocupada ilegalmente. Então, essas questões são questões simples de serem resolvidas, desde que você tenha a lei, que é como está acontecendo agora. Por isso, volto a dizer, seria muito importante que essa lei fosse aprovada ainda nesse ano. A gente, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão também do mercado, existe uma diferença também de imóveis residenciais e comerciais, né? E para quem tem imóveis comerciais, o mercado tem uma certa mudança, né? Como é que o senhor está avaliando isso? Hoje não é, inclusive para investimento. Para investimento não é uma boa ideia, porque hoje, por quê? Principalmente, você tem um grande estoque de áreas vazias, né? Principalmente na região central, você tem uma grande oferta com pouca gente demandando, né? Você tem um número muito alto de vacância nesses imóveis. Então, você hoje construir, tanto é que você está tendo muitas pessoas que precisam do aluguel, estão tendo dificuldades, porque a oferta tem sido muito grande, né? Então, você, tanto para construir, quanto para investir, hoje o imóvel comercial talvez não fosse a melhor opção. Claro que cada pessoa tem a sua ideia específica, tem a sua peculiaridade, né, do que vai fazer. Mas como investimento de forma geral, não. Já deixou de ser, né? Não. Por enquanto tem que esperar toda essa movimentação, né? Hoje a administração pública é ainda um grande contratante. Exato. E eles estão enxugando a máquina, estão fazendo o movimento inverso. Então, tudo isso daí faz com que áreas se desocupem. E essa mesmo, toda essa questão que está aqui agora, que a pandemia acentuou, dessa mudança do tipo de vida das pessoas, ou seja, levar o escritório para a sua casa, home office, trabalhar menos no escritório, tudo isso daí afeta. Tem um impacto, né? Já afetava, teve um impacto grande e você não sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro é uma interrogação muito grande. Eu queria falar, e a gente pode começar a falar agora, e não tem importância continuar no próximo bloco, quer dizer, ainda falando em termos mais macroeconômicos, teve no Congresso, essa semana foi aprovado o novo programa habitacional, né, o Casa Verde e Amarela. Isso, vocês observam isso com otimismo, né? Imagino. Muito grande, muito grande. O Brasil é um país que você tem mais de 8 milhões, você tem uma carência de mais de 8 milhões de imóveis. E a construção de caráter social é muito importante para esse país. E você não vê isso tanto em Brasília, em que pese que no setor, no entorno de Brasília, essa indústria da moradia social é mais pujante, mas no Brasil como todo, em 2019, 75% dos imóveis vendidos eram relacionados ao Minha Casa Minha Vida, que é agora o programa da Casa Verde e Amarela. E olha, eu te falo, se essa aprovação tivesse ocorrido no tempo que estava previsto, já há alguns meses atrás, né, podia ser até que a questão teria o boom teria sido ainda maior.
Mas isso é, inclusive, uma das razões que a gente tem muito boa expectativa para o ano que vem, é com essa questão, a aprovação feita, o governo federal vai investir bastante nesse. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais essa questão do emprego, da importância de você manter os empregos na construção civil, particularmente no contexto de pandemia. A construção civil é uma indústria bastante intensiva. No caso do Brasil, é uma indústria ainda que usa bastante de processos artesanais, processos ainda como construção em alvenaria. E tudo isso faz com que ela seja um grande empregador da mão de obra que tem menos qualificação, a mão de obra que é provinda das classes mais socialmente menos abastadas. Então ela tem esse importante papel social. Eu tenho para mim que, inclusive, esse foi um dos aspectos que os governos, não só no Brasil, no mundo todo, a construção civil durante a pandemia pouco paralisou. Que eu tenho para mim que diz respeito muito a essa questão também do tanto que ela absorve de mão de obra das classes sociais menos abastadas. Então esse papel social dela é muito importante, vai continuar sendo por muitos anos. Aqui para você ter uma ideia, no Brasília, hoje a gente deve estar empregando cerca de 77 mil operários, Maravilha. Tanto daqui de Brasília quanto do entorno. Quer dizer, em relação ao nível de emprego, como que está hoje? Eu acho até que já está acima do que já estava no pré-pandemia. Né? Igual, certamente, mas eu acho que já é superior. E numa tendência de ascensão? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se tem obra, precisa de funcionário. É interessante como é um setor, como o senhor bem falou, que está muito próximo da classe trabalhadora. Né? Muito. Quer dizer, é muito dinâmico. A pessoa pode começar a trabalhar numa obra assim, quase que de um dia para o outro. Sim. E a gente fala, infelizmente acontece, mas a própria construção informal, que ainda no Brasil é um flagelo, né? Cerca de mais de 50% da construção, da mão de obra brasileira é informal na construção civil. Estava melhorando até 2014, mas com a crise que aconteceu em 2014 piorou de novo. Mas o grosso desse pessoal que trabalha é oriunda da classe menos desfavorecida. O que só faz aumentar a importância do setor legalizado, né? Só faz aumentar a importância. Porque o setor legalizado paga a lei social, paga os impostos, é uma garantia para a aposentadoria. Né? Treina, muito bem colocado, faz o treinamento, capacita. Então, hoje segue as normas de segurança. Segue as normas de segurança, ou seja, um trabalhador que tem condição de progredir na construção civil, bem capacitado, e é muito bom. O senhor falou durante a nossa conversa em relação a obras públicas, né? Eu queria saber quais são as perspectivas do setor para as obras públicas no Distrito Federal. Mais uma vez, o governo local, desde o primeiro dia do mandato, ele tem investido bastante em obras públicas. Tem feito isso, todo instante está inaugurando obras, desde obras pequenas até obras maiores, está conseguindo pôr a termo obras que estavam paralisadas em governos anteriores. Isso é muito bom. E a perspectiva para o ano de 2021, que a gente sabe, são as melhores possíveis, né? Então, viadutos, que nem o da EPIG, viadutos do Recanto da Zema, o recapeamento da estrutural em pavimento de concreto, são obras grandes, obras emblemáticas, que precisam sim ser construídas. O único alerta que a gente faz, e tem feito de forma bastante republicana ao pessoal da Secretaria de Obras, Nova Cap e os demais secretários envolvidos ao termo, é o cuidado na licitação, no sentido de, da medida do possível, a gente sabe que a 866 é uma lei que canaliza muito a questão do menor preço, mas procurar fazer de tudo para que boas empresas sejam contratadas, porque empresas que contratam com grandes descontos, principalmente numa situação como está acontecendo agora, em que você teve esse repique dos preços dos insumos. Exato. Você pode ter problema lá na frente. Então você pode começar obras, e precisa começar obras, e isso está acontecendo, mas pode ter o risco de não terminá-las. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas então quanto maior a condição que se dá para que boas empresas sejam contratadas,
boas empresas economicamente firmadas, que têm um compromisso com a qualidade da obra, com o desempenho, melhor para o erário público. É um momento de redobrar os cuidados em relação à formulação de contratos, licitações, exatamente para ter mais, para evitar surpresas na execução das obras. Sim. E nesse sentido, quanto mais obra você licita, melhor, porque se você tem muitas obras, então a concorrência deixa de ser desleal. É o caso certo. Se você tem uma obra só durante o ano todo, muitas empresas estão interessadas nela. Mas quando você tem várias obras bem orçadas, é muito importante que o orçamento do governo seja um orçamento bem organizado, um orçamento bem feito, e aí você tendo muitas obras na praça, você não tem uma concorrência desequilibrada. Então isso é muito bom. Você permite a participação de todos. De todos, com um preço consequente. Isso é muito bom. Aí é fiscalizar e a obra vai ser entregue no prazo, que é o que todo mundo quer. Não só o governo, as construtoras e a sociedade. Comenta-se muito sobre, o senhor falou em várias obras aqui, inclusive é importante mencionar também a obra aqui na IPIG, né? Todo esse recapeamento que foi feito aqui também, ao longo da estrada Parque de Indústrias Gráficas. E fala-se muito também sobre o túnel de Taguatinga. Está indo bem essa obra? Como é que o senhor vai ver? Está indo. As informações, particularmente, o que a gente sabe das informações que a gente tem, que chega dos empresários, e o que a gente vê também e escuta, vê pela própria empresa, a impressão que se dá é que realmente a obra está andando bem. É transtornante, a gente todo instante escuta as reclamações dos comerciantes locais, da população, mas não tem como você fazer uma obra daquele tamanho sem causar um transtorno. A gente tem que prender a respiração. A sugestão que a gente dá é prender a respiração e fazer com que torcer para que realmente a obra seja entregue, segundo o governo, no primeiro semestre de 2022. Mas eu acredito que sim, é uma obra bastante emblemática, e pelo que a gente vê da personalidade desse governador, eu vejo que politicamente é muito importante para ele uma obra como essa ser inaugurada. Vai ser um grande presente para a cidade. Aliás, Taguatinga há muito tempo merecia essa obra, né? Claro. O senhor também, agora fala-se muito também, de um ponto de vista mais geral, mais amplo da cidade, evidentemente que há necessidade de construir, ninguém discute isso, mas fala-se muito também em preservação e na qualidade das construções, né? Quer dizer, uma cidade também, ela adquire valor na medida que ela também se conserva bem com o passar dos anos. E em Brasília, inclusive em regiões até nobres, você vê construções aqui, tanto públicas como particulares, que estão realmente em situações muito delicadas, muito complicadas. Como é que o Sinduscom vê isso? Com muita preocupação. Infelizmente, no Brasil, a cultura de manutenção não é uma cultura enraizada. E justiça seja feita. A gente não está falando só isso com o governo, não. Mesmo o privado, o empreendedor, o morador que mora num prédio... Um condomínio, né? Mesmo do condomínio, não se cuida disso. Se vê isso como despesa. E não é. Uma obra, uma obra, ela não termina com a entrega da chave. A obra vai durar 50 anos, se bem cuidada, 50 anos se mal cuidada. Bem cuidada, ela dura uma eternidade. Você tem obras aí no mundo de 2, 3 mil anos, as obras. Então, qual a dificuldade que as nossas têm? Então, o pessoal costuma entender que quando recebe a chave... O senhor é de origem grega, pode citar vários exemplos. Posso dar muitos exemplos, bem falado. Mas, então, você quando recebe a chave, você está começando uma nova etapa da obra. Então, assim... a gente tem muita preocupação com isso, os problemas que tiveram aí com manutenção de pontes e viadutos, e esse governo está até cuidando disso, né? A gente está vendo aí as obras das reformas das tesourinhas, dos viadutos das entrequadras, muito importante. Recentemente, semana passada foi aprovado um PL de manutenção de pontes e viadutos, um PL em que tanto o Sinduscom quanto o CREA e, inclusive, membros da Secretaria de Obras trabalharam em conjunto para a redação desse PL. Eu achei isso um marco muito importante, de um significado muito grande, porque são diversas entidades afeitas ao tema, e o deputado autor do projeto, o deputado Yolanda, se não me engano, ele acatou as sugestões da gente, e a gente praticamente fez o conteúdo do PL. Entendi. Isso é muito bom.
Outro exemplo muito grande que eu queria te dar de manutenção, de preservação, foi esse selo do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que ocorreu semana passada. Eles começaram a premiar os 8 prédios das visitas que eles fizeram, melhor conservados. E a gente, principalmente, que gosta muito de obra, fica muito chateado com o que acontece no plano piloto. As pessoas fecham o condomínio, trocam sem necessidades revestimentos que não precisavam ser trocados, né, por conta de mal aconselhados. Isso é um trabalho que a gente até tem tentado fazer no sindicato e precisa se unir a outras entidades para fazer, no sentido de sensibilizar os condôminos dessa importância. Muito bem. Quer dizer, então não basta apenas construir, é preciso preservar também, Preciso preservar. Muito bem, Dionísio, eu agradeço a sua participação aqui. Muito obrigado por ter vindo ao nosso CV Poder aqui, certo? Eu que agradeço. O senhor, evidentemente, tem muito a falar sobre esse setor. Naturalmente, o senhor poderá vir aqui outras vezes, não tem a menor dúvida. Eu aguardo o convite. O CV Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.